concurseiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para uma aula sobre conhecimentos pedagógicos com a professora Gisele. Vamos com uma maratona de questões sobre LDB, sobre o ECA, sobre a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. Vamos, Leis da Diretriz Base da Educação, vamos fazer um apanhado de várias questões bacanas, questões mais cobradas aí em concurso público para a área de educação. Nós vamos batendo o PDF, as questões, e eu vou estar relembrando com vocês alguns artigos bem importantes, tá? Número 1 está falando assim: avalie-se a Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dispõe em seu artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Vamos dar uma olhada no artigo 1º, que é um artigo muito importante da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho, à prática social. Então, aqui nós vamos ver as alternativas e ver qual está correta, né? Então, ele disse que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Sim, tá certo. Na convivência humana, também. Nos movimentos sociais e nas organizações de sociedade civil, também, tá certo. Nas manifestações culturais e no trabalho. Todas estão corretas, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, meu gabarito número 1 é a letra C. Número 2. Analise a informação a seguir. Segundo a Lei 9.394/96, que estabelece a diretriz e base da educação nacional, o dever do Estado da educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? A educação básica, obrigatória, né? Ela acontece dos 4 anos, iniciando ali na pré-escola, e vai até o ensino médio aos 17 anos. Então, tá correto. 2. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Gente, também tá certo. Por quê? O Estado, ele tem que dispor uma vaga para aquele aluno, mais próximo da sua residência, mas não é só isso, ele tem que manter aquele aluno na escola. Então, além da vaga, tem que ter material didático, tem que ter o transporte, tem que ter uma alimentação, tem que ter assistência à saúde, não é só, né, a vaga na escola. Então, é um conjunto de coisas. Então, a 2 também tá certo. Então, a minha alternativa correta aí é a letra A. As duas afirmativas são corretas. Número 3. Número 3, vamos ler o artigo 28 da LDB. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu só abrir aqui na minha LDB, eu encontrar o artigo 28 aqui. Artigo 28.
Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação e peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo a educação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação de órgão normativo do respeito, assistência ao ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, aqui está falando sobre a educação na área rural, né? Que ela pode ter calendário diferente, ela não pode diminuir a carga horária, né? Anual mínima, mas ela pode seguir um calendário diferente, né? Enfim, então vamos ver o que está pedindo o número 3. O artigo 28 da Lei 9.394/196, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, determina que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias às suas adequações e às peculiaridades da vida rural, e que cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, ensino híbrido, ensino expositivo, educação à distância, pedagogia tecnicista ou pedagogia de alternância. Gente, se ela pode seguir um calendário diferente de acordo com o ciclo agrícola, a única coisa que cabe aí é a pedagogia de alternância, que pode, né, mudar essas datas. Então, o meu gabarito aí é a letra E de eu vou passar, tá? Número 4, falando do artigo 3º. Deixa eu abrir o meu artigo 3º da LDB aqui. Deixa eu voltar. Cadê o 3º, 5º? 3º. Achei aqui. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade, apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. 6. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional de educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos seguintes ensinos. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extracurricular fora da escola, né? 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Então, vamos ver o que se trata o 4 aí. No seu artigo 3º da LDB, afirma que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e Distrito Federal. Tá certo, tá? Prevalência das instituições públicas de ensino sobre as instituições privadas. Não fala nada de instituições privadas aqui na lei. 3. Valorização do mercado do trabalho informal. Não. Fala sobre valorização do profissional, né, da educação e não do mercado do trabalho informal. Então, apenas a 1 está correta, letra A. Número 5.
De acordo com a Lei 9.394, é uma atribuição específica da União, né? O que é a União? De acordo com a LDB, qual é a função da União, né? Na educação. Organizar, manter e desenvolver os órgãos de instituições oficiais de sistemas de ensino? Não, ela não, né, organiza nada. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos das instituições? Não é papel da União. C. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação? Sim, é essa aí. A União, ela tem essa função de baixar as normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. A letra D não é que elaborar e executar políticas e planos educacionais, a União não faz isso. E letra E, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais deve assegurar a distribuição proporcional das... Não, é a letra C mesmo, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Tá? Essa aí é uma das funções atribuídas da União. Então, número 5, letra C. Número 6. Agora vamos falar sobre o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, estabelece uma série de direitos e deveres das crianças e dos adolescentes no Brasil. Por quê? Porque a criança, ela tem direitos, mas ela também tem deveres. Então, o ECA é todo voltado para os direitos e os deveres das crianças e do adolescente. Aí ele está perguntando que é um dever das crianças, um direito, na verdade. Qual das alternativas é um direito das crianças e do adolescente? Contribuir para o convívio harmônico, familiar e comunitário, participando de ações que visem o bem-estar coletivo? Não é um direito, né? Não tem que contribuir para isso, né? B, respeitar as regras da sociedade, aí é um dever e não um direito. Respeitar os professores, funcionários, também é um dever, não é um direito. Letra D, respeitar e obedecer aos pais e aos responsáveis, também é um dever, não é um direito. Ser protegido contra qualquer forma de abuso, exploração, negligência, crueldade e violência. Sim, gente, é esse aí, tá? É um direito de toda criança e adolescente ser protegido contra qualquer forma de abuso, exploração, negligência, crueldade e violência. Então, número 6, letra E. Número 7 está falando sobre o artigo 56 do ECA. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o artigo 56. Artigo 56, 54. Artigo 56. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento do ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração às faltas injustificadas, aversão escolar, esgotados os recursos escolares. Ou 3. Elevados níveis de repetência. Então, o número 7 aqui está falando, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 56, prevê que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar em casos de reiteração por faltas injustificadas de evasão escolar, esgotando os recursos escolares. Então, a escola, ela tem que comunicar a falta de um aluno, que não foi justificada, tá? Tem uma porcentagem, é isso que ele vai perguntar, Nessa mesma direção, no artigo 12,
Leis da Diretriz Básica da Educação, define que os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas comuns do seu sistema de ensino, terão incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentaram a quantidade de faltas acima de... Então, olha só, aqui dava até para fazer duas perguntas, né? Uma pergunta poderia ser quem é responsável, né? Qual órgão que a escola tem que avisar se um aluno tiver aquele quantitativo de falta? É o Conselho Tutelar. Aí ele está perguntando quantos por cento a escola precisa avisar o Conselho Tutelar por faltas que não foram justificadas desse aluno. Seria de 20%, 25%, 50%, 30% ou 60%. A escola, se o aluno tiver 30% de faltas, né, não justificadas, é que tem que ser acionado o Conselho Tutelar. Então, a alternativa aí é a letra D. Número 8. A quem é atribuído no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente o dever de velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, quem deve assegurar essa criança? É o dever de quem? Né? Se você vê qualquer criança ou adolescente passando aí por um tratamento desumano, violento, aterrorizante, maus tratos, né? Todos, gente, são todos. Não é só a família, não é a escola, não é o governo. Todos nós somos responsáveis. Se a gente vê que qualquer criança, independente se é seu vizinho, se você está passando na rua, se é seu aluno, se você ficar sabendo ou presenciar qualquer uma dessas, é responsabilidade de todos, tá? Então, a alternativa é a letra B. Número 9. A LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que alunos com deficiência têm o direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente. Então, uma criança com deficiência ou que necessita de um atendimento educacional especializado, aonde ela tem que estudar preferencialmente? Na classe hospitalar, B, na escola especial, C, na rede regular de ensino, D, na classe especial ou E, na sala de recurso. Então, uma criança com deficiência ou que tenha qualquer necessidade de atendimento educacional especializado, ela tem que estar matriculada preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Não é no hospitalar, não é na escola especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Letra C. Número 10. Analise as afirmativas a seguir. 1. A partir da LDB, passou a ser vedado aos municípios autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Não, gente, tá errado, ó. A LDB, ela passou a ser os municípios autorizados. Não é vedado, né? É permitido. Então, isso aí tá errado. 2. De acordo com a Estatuto da Criança e Adolescente, será desobrigado de frequentar uma instituição de ensino regular qualquer cidadão com idade inferior a 12 anos ou que comprove possuir formação técnica. Não, gente. Não é desobrigado, não. De acordo com o ECA, estará desobrigado a frequentar? Não, tem que frequentar, independente aí se ele possuir uma formação, né? Enfim, se ele é superdotado ou não, ele tem que estar frequentando. Então, tá errado. Então, as duas afirmativas são falsas, letra D. Número 11. Ó, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA e a LDB, a Lei da Diretrizes e Bases,
trouxeram significativas mudanças na política do atendimento educacional de crianças 0 a 5 anos. Sobre os 3 marcos legais, assinale a alternativa correta. Letra A. Asseguram somente o direito à educação? Não, a criança não tem só o direito à educação, ela tem vários direitos, né? Então, os 3 marcos legais não abordam só a educação, e sim a criança como um todo. B. Garantiram acesso à alimentação saudável na escola somente? Trata só de alimentação saudável? Também não. Letra C. Garantiram não somente o direito à educação, quer dizer, não só a educação, mas também colocando a criança como sujeito de direitos, do respeito de sua condição de pessoa, vivendo o seu tempo de infância, certo, correto. E a letra D não é porque está falando, asseguraram apenas o acesso de crianças nas escolas das áreas urbanas, somente reforçaram direitos anteriores existentes sem mudanças significativas. Não, é a letra C. Garantiram não somente o direito à educação, mas também colocando a criança como um sujeito de direitos, respeito e sua condição de pessoa, vivendo o seu tempo de infância. Então, é a letra C. Número 12. Considerando que a Constituição Federal estabelece no seu artigo 211 que a União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios, organizarão um regime de colaboração do sistema de ensino. Julguem os itens a seguir. 1. A União atuará prioritariamente no ensino superior? Não. Né? A União ela vai atuar aí na educação, né? Educação básica. 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E 3. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente na educação infantil e ensino médio. Gente, o município, ele atua prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. E o estado atua principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, aí, só a que está correta é a 2, letra B. 2, letra B. 12, letra B. Número 3, né? No número 12, somente a 2 está certa, que é a alternativa B. Número 13. Segundo a Constituição Federal, as universidades gozam da autonomia didático-científica, administrativa na gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Com relação aos direitos, aos deveres e às obrigações sobre a educação, podemos afirmar que 1. O ensino será ministrado com base na gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais? Sim, né? Tem que ter, né, um ensino gratuito no ensino público, né? Então tá certo aí. 2. É proibido às universidades admitir professores, técnicos, cientistas estrangeiros? Não, é permitido, tá? Fazer concurso público estrangeiro não pode, mas a nível de pesquisa, né, as atividades de pesquisa é aceito, né, admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Então, a 2 está errada. 3. As atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizados por universidades, por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Com certeza, o poder público pode estar financiando isso aí. Então, a 1 e a 3 estão corretas. A alternativa C. 14. De acordo com a Constituição Federal de 1988, do seu artigo 211, os municípios atuarão prioritariamente. A gente já falou também sobre isso aí.
não é na educação infantil apenas, não é no ensino médio superior, nem menos fundamental e médio e fundamental apenas. O município, ele atua prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, de acordo, né, com a LDB, certo? Então, alternativa A. E 15ª e última questão, para a gente finalizar aí. A educação é a base da sociedade e cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação de qualidade. Quem falou isso aí foi Paulo Freire, um educador brasileiro importante aí, né? De acordo com a Constituição Federal, qual o objetivo da educação no Brasil? Qual é o objetivo, né, que a educação tem no Brasil de acordo com a Constituição Federal? Formar indivíduos para o mercado de trabalho? Não somente, né? Tem outras coisas aí. Desenvolver habilidades técnicas profissionais. C. Promover igualdade, oportunidade e formação cidadã. Aperfeiçoar as competências dos alunos nas áreas exatas, humanas e biológicas. Não fala em aperfeiçoar, né, em determinado componente curricular. Área dos conhecimentos. Capacitar os indivíduos para competir em uma economia globalizada. Não, é a letra C. Promover a igualdade e oportunidade na formação cidadã, né? Uma educação de qualidade, igual possibilidades para todos. Então, aí a nossa alternativa C. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui. Bastante questões bem interessantes que caem mesmo nas nossas provas, ok? Bons estudos aí para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.